Saudações à imensa e apaixonada torcida vascaína. Hoje é dia de atualização completa sobre tudo o que envolve o nosso querido Vasco da Gama. Tem muita coisa quente acontecendo nos bastidores e dentro de campo, e eu estou aqui para te deixar por dentro de cada detalhe. Vamos falar do confronto importantíssimo que acontece nesta quinta-feira contra o Operário pela Copa do Brasil. Um duelo fundamental não só pela classificação, mas também pela chance do time reencontrar a confiança e retomar o caminho das vitórias, algo essencial para embalar tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa Sul-Americana. A pressão é grande e a expectativa é ainda maior. Além disso, tem novidades sobre o comando técnico. A diretoria se movimentou rápido após a saída do treinador anterior e já está com as negociações bem avançadas com um nome que conhece bem o clube e que tem grande identificação com o Vasco. Existe inclusive a possibilidade dele já estar à beira do campo no final de semana, no jogo contra o Palmeiras, que vai acontecer em Brasília, no estádio Mané Garrincha. Caso esse acerto não se concretize, o Vasco já tem um plano B engatilhado, mas a torcida não parece muito animada com essa segunda opção. A preferência é clara e, pelo que se desenha nos bastidores, a escolha principal está cada vez mais próxima de ser confirmada. Agora, voltando o foco para o duelo contra o Operário, o Vasco vai a campo com um treinador interino que já conhece muito bem o elenco. Ele participou da montagem do grupo, acompanha o dia a dia e sabe onde pode mexer para tentar melhorar o desempenho da equipe. Não se espera uma revolução tática, mas sim pequenas mudanças e talvez o retorno de jogadores importantes que estavam fora por lesão ou questões pessoais. Um deles já viajou com o grupo para Curitiba e pode ser uma opção no segundo tempo. Outro atleta que passou por um problema familiar também está de volta e será uma alternativa no banco. Na defesa, há uma ausência importante por lesão. Uma fratura na costela tira um dos zagueiros titulares de combate, o que exigirá atenção na recomposição defensiva. No meio-campo, a dúvida gira em torno de quem vai formar a dupla, com o primeiro volante. 2 jogadores disputam essa vaga e o escolhido pode mudar a dinâmica da equipe. Já no ataque, a tendência é que 2 nomes conhecidos da torcida sigam como titulares, tentando aproveitar a fragilidade do adversário, que não vence há 4 jogos e vive um momento instável na Série B. Ainda assim é jogo do mata-mata e todo cuidado é pouco. O Vasco precisa no mínimo garantir um empate fora de casa para decidir a vaga em São Januário com mais tranquilidade. E não dá para ignorar o aspecto emocional desse confronto. O time precisa de uma vitória não só pelo resultado, mas para recuperar a moral do elenco e dar confiança aos jogadores. Um triunfo em Ponta Grossa seria o respiro ideal antes de uma sequência pesada de compromissos. O ambiente interno está sob pressão e, com a troca de treinador em andamento, a expectativa é de mudanças de postura, mesmo que o interino já faça parte do dia a dia. Essa ideia de fato novo é o que se espera que inspire os atletas a mostrarem mais atitude e entrega em campo. Enquanto isso, nos bastidores, a movimentação segue intensa. O técnico que está na mira já demonstrou publicamente o desejo de voltar ao clube, chegou a declarar que tem uma dívida com o Vasco e que quer fazer um trabalho duradouro. A relação dele com o jogador do elenco também pesa a favor. Há uma admiração mútua entre eles, o que pode ajudar na construção de um ambiente mais positivo. O entrave principal é a questão salarial, já que o treinador teria que aceitar uma redução para se encaixar na realidade do clube. Mas tudo indica que ele está disposto a esse sacrifício por acreditar no projeto e enxergar potencial no elenco atual, além da promessa de reforços na janela do meio do ano. Esses reforços, aliás, fazem parte de um planejamento ambicioso da diretoria. Foram prometidas pelo menos 2 contratações de peso, além de outras peças que possam agregar ao grupo. Essa perspectiva de melhoria no plantel empolga o possível novo comandante, que já sinalizou estar animado com a possibilidade de trabalhar com nomes de qualidade. Mas para isso acontecer, o Vasco conta com uma venda histórica que pode mudar os rumos do clube. Um jovem jogador formado na base e que renovou o contrato até o fim de 2026 está na mira de clubes europeus e pode render mais de 30 milhões de euros aos cofres cruz-maltinos. Esse valor, caso a negociação se concretize, vai permitir não só reforçar o elenco,
mas também colocar salários em dia, investir no centro de treinamento e melhorar a estrutura geral do clube. É um passo estratégico e crucial para reorganizar o Vasco dentro e fora de campo. Essa operação pode ser o ponto de virada que tanto se espera para um time que tem história torcida apaixonada e um potencial gigantesco. Com a possível chegada do novo treinador, cresce a expectativa sobre o impacto imediato que ele pode ter na equipe. A diretoria espera que ele esteja à frente do time já no duelo contra o Palmeiras, um jogo que exige muito mais que técnica. Requer personalidade e comando. A presença dele à beira do gramado traria uma nova energia, uma mudança de atitude necessária, especialmente depois de um trabalho anterior que não entregou os resultados esperados. A ideia é que essa nova liderança consiga resgatar a identidade vascaína, propondo um jogo mais ofensivo e com mais posse de bola, algo que agrada a muitos torcedores. Mas, claro, tudo isso precisa ser acompanhado de resultados dentro de campo. No entanto, caso essa negociação não avance, o plano B da diretoria já está engatilhado. Trata-se de um nome conhecido no futebol brasileiro, mas que sinceramente não empolga a torcida. Mesmo sendo experiente seu estilo de jogo e histórico recente, não agradam. Muitos questionam se ele seria mesmo capaz de comandar uma reconstrução técnica e motivacional. Em meio a isso, a diretoria analisa todas as possibilidades dentro do cenário financeiro, já que nomes mais badalados estão fora da realidade do clube neste momento. O treinador que está em negociação representa a melhor combinação entre identificação com o clube, capacidade de liderança e vontade de fazer parte do projeto. Enquanto os bastidores fervem, o elenco segue sua preparação. O interino vai ter que lidar com o desafio de montar um time competitivo com pouco tempo de treino e algumas baixas importantes. Mesmo assim, há reforços sendo reintegrados ao grupo. Jogadores que estavam fora por lesão ou problemas pessoais agora voltam a ser opção, como é o caso de um atleta que estava afastado por conta da saúde do filho e outro que ficou de fora por desconforto físico. O retorno de ambos representa um alívio em termos de opções para o banco e também para o equilíbrio tático da equipe. Um deles, inclusive, pode ser titular já nesta partida, caso mostre boas condições físicas. Outro ponto importante é a convocação feita para essa partida, que trouxe algumas surpresas e indicações de mudanças. Um jogador que sempre foi muito citado nas entrevistas, mas enfrentava dificuldades para voltar de lesão, está relacionado. Sua recuperação tem sido instável, com dias de treino seguidos de incômodos físicos, o que exige muito cuidado da comissão técnica. Se estiver em boas condições, pode ser uma peça fundamental no decorrer do jogo. Outro que está de volta, após um longo período afastado por questões familiares, também retorna ao grupo. O momento exige o máximo do elenco e cada nome disponível é valioso. Em meio às ausências por lesão, principalmente de um zagueiro importante com fratura na costela e de um meio-campista que ainda se recupera, a equipe tenta encontrar alternativas dentro de um elenco que não é tão numeroso. A posição de volante, por exemplo, tem se mostrado a mais equilibrada, com 3 jogadores de bom nível técnico disputando espaço. Mesmo assim, a falta de um deles é sentida, pois apesar de ser reserva, é peça importante na rotação do time. Um substituto tem ganhado mais minutos e com isso a chance de se firmar, mas a comparação entre eles ainda pesa a favor do que está ausente. E aí entra outro ponto que mexe com a memória do torcedor, o retorno de um jogador que viveu um momento histórico contra o mesmo adversário. Quem lembra da Batalha de Ponta Grossa em 2022? Aquele jogo eletrizante contra o Operário que terminou em 3-2 com esse jogador sendo decisivo. Ele marcou o gol de empate aos 44 do segundo tempo e garantiu a vitória aos 50 minutos. Uma atuação que ficou na história da campanha do acesso. Agora, com a chance de enfrentar novamente o mesmo rival, será que ele pode reviver aquele brilho? Na época, ele ainda buscava seu espaço no time e alternava entre titularidade e banco. Passou por um período fora, voltou da Europa e agora tenta reencontrar seu melhor futebol. A velocidade que antes era sua principal arma já não é a mesma e a adaptação ao novo ritmo tem sido difícil. Não se firmou como armador tampouco.
encontrou uma nova função em campo. É um momento complicado, mas a torcida ainda carrega um carinho especial por ele, especialmente por ter voltado ao clube em um período turbulento quando poucos aceitariam o desafio. Essa dúvida sobre sua utilidade atual persiste. Em São Januário, nos últimos jogos, ele entrou em campo e muitos torcedores se perguntaram o que ele pode entregar. A verdade é que sem a velocidade e sem uma função definida, sua presença fica um pouco vaga. Ainda assim, o sentimento da arquibancada é de torcida por uma nova chance de redenção. Que ele possa, quem sabe, reencontrar contra o Operário aquele espírito de 2022 e se tornar mais uma vez decisivo em um momento crucial. Com isso, a expectativa para o duelo aumenta, não só pelo resultado, mas também pelas histórias que cercam esse jogo. Seja pela chance de um jogador marcar novamente sua trajetória com a camisa do Vasco, seja pela possível chegada de um novo treinador que pode mudar o rumo da temporada, seja pela oportunidade de iniciar uma sequência de bons resultados. Tudo! E isso torna esse confronto ainda mais especial para o torcedor vascaíno. E claro, a gente segue de olho em cada movimentação, em cada passo, trazendo tudo o que acontece nos bastidores e dentro das quatro linhas. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O futebol brasileiro é sempre palco de surpresas e rumores que agitam as torcidas. Nos últimos dias, uma notícia pegou os fãs de futebol de surpresa. O empresário Pedro Lourenço, dono do Cruzeiro, teria oferecido o atacante Gabigol ao Vasco. Da Gama! A informação, que surgiu em meio a especulações sobre o futuro do jogador no Flamengo, ganhou força rapidamente, deixando torcedores e jornalistas em polvorosa. Gabigol, um dos maiores nomes do futebol brasileiro nos últimos anos, sempre foi um ícone no Flamengo, com passagens marcantes, como a conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Contudo, com o recente aumento de especulações sobre sua saída do clube rubro-negro, os rumores sobre uma possível transferência começaram a circular com mais intensidade. O interesse de Lourenço no jogador seria uma jogada ousada, considerando a histórica rivalidade entre Flamengo e Vasco, dois dos maiores clubes do Rio de Janeiro. O empresário, conhecido por sua grande influência no mercado do futebol, teria visto na negociação com o Vasco uma oportunidade para fortalecer o time carioca e ao mesmo tempo desafiar a hegemonia do Flamengo no Rio. A proposta, ainda sem confirmação oficial, teria sido uma tentativa de dar um novo rumo à carreira de Gabigol, que passaria a ser o grande nome da equipe Cruz Maltina, reforçando o ataque e ajudando o Vasco em sua busca por títulos e por um lugar de destaque no futebol brasileiro. Essa movimentação, se concretizada, traria uma reviravolta no futebol carioca, com um dos maiores jogadores da atualidade trocando o Flamengo pelo Vasco. Porém, a negociação esbarra em questões financeiras, já que Gabigol possui um alto salário e um contrato ainda válido com o Flamengo. Além disso, o jogador teria outras propostas de clubes de maior porte no cenário nacional e internacional. Por enquanto, o futuro de Gabigol segue indefinido. Embora o Vasco tenha mostrado interesse, o Flamengo ainda parece determinado a manter o jogador, que é um dos pilares do time. No entanto, a oferta feita por Pedro Lourenço, além de ser um movimento ousado, revela o desejo de novos rumos no futebol carioca, onde o mercado de transferências segue agitado e cheio de possibilidades inesperadas. Se Gabigol realmente decidir se transferir para o Vasco, o futebol carioca será palco de um novo capítulo em sua história, com a rivalidade entre Flamengo e Vasco atingindo novas proporções. Por enquanto, a torcida Cruz Maltina segue sonhando com um reforço de peso, enquanto o futuro do atacante continua cercado de mistério. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.